Comecei minha carreira com games em 2020, mais na linha de tecnologia, e desde então a gente começou a acumular alguns reconhecimentos e alguns trabalhos bem legais com a Trex. Então, nos últimos 3 anos, Forbes Under 30, MIT Innovators Under 35, Women Tech Global. Recentemente a gente foi indicado ao prêmio do Global Startup Awards para a América Latina. Então a gente vem construindo aí dentro do setor. Passando essa intro inicial, por que a gente começou a construir o que a gente está construindo? Basicamente eu vim de tecnologia. Tecnologia, a gente tem problemas, com esses problemas a gente encontra soluções e a gente tenta ganhar dinheiro com isso. Eu percebia que dentro do mercado de games, apesar da gente falar que é um mercado de 190 bilhões de dólares, mercado de esportes 60 bilhões de dólares, a gente sempre tem uma promessa de futuro. Então, o esportes vai acontecer, o esportes já é promessa, mas os modelos de negócio eu sentia que ainda eram muito frágeis. E aí uma conversa no passado com o head da Ubisoft, ele falou: Elô, minha grande dificuldade hoje é encontrar quem são os superfãs da Ubisoft. Eu falei: como assim, quem são os superfãs? Eu tenho muitos dados, eu sei quem joga, eu sei quem compra, mas eu não sei quem realmente é apaixonado pela marca. Eu falei: se é uma dor de uma das grandes publishers do mundo, provavelmente isso possa ser a dor de outros players do mercado. E aí, quando eu comecei a estudar os diferentes stakeholders que a gente tinha nesse mercado de games competitivos, eu percebi que os times de esportes eles tinham essa mesma dor, mas era uma dor que ela ia um pouco mais além. Como assim essa dor ia um pouco mais além? Hoje, 70% dos times de esportes, quando a gente pensa, tanto no Brasil quanto fora, dependem da receita deles de patrocínio. Essa receita ela chega a ser, às vezes, até 80% de tudo que esse time fatura. Então, eu estou falando que se o time performa mal no campeonato, corre o risco dele perder patrocínio. Eu estou falando que se o time tem alguma polêmica com influenciador, com atleta, corre risco de perder esse patrocínio. Ou se a gente tem alguns problemas de macroeconomia, então o mercado virou, eu tive uma pandemia, vai perder porque as pessoas elas vão parar de investir. Tanto que se você olha os principais investidores hoje de patrocínio dentro de esportes, são empresas que elas não faturam pouco. Então a gente está falando de algo que ainda é muito limitado, com um potencial de audiência absurdo. No Brasil tem alguns dados que falam que a gente tem mais de 20 milhões de pessoas de audiência de esportes. Gamers a gente é mais de 100 milhões de pessoas, mas a audiência de esportes a gente está falando de 20 milhões. Então, falei: ok, games também tem dificuldade de encontrar os superfãs, tem dificuldade de monetização e, ao mesmo tempo, eles não conseguem trabalhar com dados. Elô, como assim não conseguem trabalhar com os dados? A maioria das orgs usa as redes sociais deles para conseguirem ter acesso a esses dados. E são dados, muitas vezes, só demográficos. Eu não consigo me aprofundar em dado qualitativo, em dado de comportamento. Então eu falei: ok, eu acho que a gente achou a nossa oportunidade. Como que a gente ajuda esses times de esportes a monetizarem através de engajamento e tecnologia? Então foi assim que a gente criou a Trex, para a gente conseguir dar todo esse ecossistema que a gente chama de one-stop shop ou full stack financeiro para esses times conseguirem monetizar. Como que eles vão fazer isso? Seja através de engajamento, vou mostrar um pouquinho aqui só para vocês verem como que funciona. Mas a ideia é que os times eles possam mensurar mais o engajamento. Então hoje, se por exemplo, uma marca ela vai investir num time de esportes, ela só tem uma métrica de brand awareness. Como que eu vou fazer o traqueamento disso? Cara, com a Trex, por exemplo, esses são alguns times que a gente tem hoje. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a Stellar. Eu tenho missões, essas missões eu faço todo o tracking via API, então eu sei quem conseguiu acessar o Discord, eu sei quem interagiu com um post, quem entrou através do WhatsApp. Isso as pessoas elas vão ganhando pontos, então muito similar a um clube de fidelidade. Com esses pontos, ela consegue trocar aqui por experiências, seja um gift card, seja algum acesso a evento, um coaching, por exemplo, de algum determinado jogo do time. A gente faz a parte de venda de sócio-torcedor também. Eu acho que um dado muito interessante é que, para mim, assim, um dado e uma opinião
particular. Vou começar pela opinião particular primeiro. Para mim, hoje, por exemplo, o que a gente está vivendo em esportes é o que o futebol viveu em 2009, quando a gente tinha menos de 150 mil sócios torcedores no futebol. O futebol entendia que o modelo só de patrocínio não era um modelo que ia levar ele lá para frente, e aí ele começou a entender outras formas de gerar receita recorrente, seja através de programas de sócio-torcedor, seja através de licenciamento, de uso de tecnologia, usar os próprios ativos dos estádios como eventos, enfim. Então, para mim, a gente está vivendo esse mesmo momento. O futebol saiu de 150 mil para quase 1 milhão de sócios torcedores em 10 anos. Para mim é o que vai acontecer aqui com o eSports. Então a gente tem essa parte de venda de sócio torcedor. A gente abriu recentemente para ligas e para influenciadores. Então nossa tese começou, vamos validar com o time de esportes. Em 5 meses a gente fechou 23 times. E aí a gente quis expandir um pouco para, ok, esse modelo funciona bem para liga, funciona bem para evento e funciona bem para os influenciadores também que querem conseguir engajar a comunidade deles. A gente tem a parte de promoções e sorteios também para engajar, e a gente trouxe aqui também o leaderboard, que a ideia é que as pessoas elas consigam se sentir recompensadas e a gente use a gamificação na raiz mesmo, puramente para a gente conseguir ter essa métrica de vaidade que a gente chama. Então, o que foi muito legal que a gente estruturou pensando no front é isso, esse engajamento. Tá, Elô, mas e para os times, por que isso é importante e por que os times têm que pensar? Caio estava falando da W7M, por exemplo. A gente vem fazendo um trabalho com a W7M, desses campeonatos, do próprio sócio-torcedor. Então, quem foi sócio-torcedor teve acesso a evento do FFWS, por exemplo, LTA Sul. Quando a gente traz a torcida para perto, a gente realmente entende quem é fã. Se você me falar hoje, por exemplo, eu tenho um time de esportes e 150 mil pessoas me seguem e minha torcida é de 150 mil pessoas. A gente aprendeu na prática que isso não funciona bem assim. Então, seguidores não é torcida. Com essa nova era de engajamento que a gente fala, né, desse Fan Engagement 3.0, a gente entende que essa conversão ela precisa estar muito baseada no dia a dia. Mesmo porque às vezes eu só sigo porque em algum momento eu fui impactada, mas não quer dizer que isso está no meu dia a dia, que eu realmente sou torcedora disso. Então, por trás, a gente tem um back que funciona para o time, ele fazer a gestão desses sócios torcedores, ele fazer o lançamento de produtos, ele conseguir ter acesso a esses dados e com esses dados, ok, eu entendo que meu público é um público que consome mais chip de celular, é um público que joga mais, por exemplo, no mobile. Então, talvez seja interessante, pela base que eu tenho de pessoas, fazer um licenciamento com alguma empresa de telefonia. Então, o que a gente quer no fim do dia é, ok, eu vou te ajudar a gerar receita recorrente com sócio-torcedor, que não é algo rápido, né? A gente entende que é uma cauda de conversão que ela é um pouco mais longa do que a usual, mas a gente entende que isso é importante. A gente começa estruturando no dia 1, para daqui 6, 7, 10 meses, você comece a ver esses resultados. A gente pega esses dados para transformar isso em produto, em licenciamento, em inteligência para os patrocínios, e a gente consegue dar para os patrocinadores mais inventário. Então, se antes você não tinha como mensurar, e eu falo, por que eu vou gastar 1 milhão por ano num time de esportes, ao invés de eu gastar numa mídia programática, de colocar num ads? Por que você vai conseguir ter conversão? Você vai entender que o público é o público que realmente está usando aquilo, que realmente está fazendo essa conversão no dia a dia, e não é só brand awareness, que a gente sabe que já não funciona tão bem quando a gente fala de esportes tradicional. A gente vê muito agora o termo que está sendo usado de fantech, né? Então, se a gente tinha fintech antes, edtech, adtech, enfim, agora a gente está vendo muito esse termo do fantech, que entra na tese do sports entertainment, que o Caio estava falando, e cada vez mais isso vai atingir outros públicos e outros setores. Então, a ideia é a gente usar o que a gente tem de ouro dessa geração, que são os dados, para impulsionar o setor. Então é um pouco, hoje, por exemplo, do que a gente está fazendo e do que a gente está vendo. Alguns cases bem interessantes que a gente viu nos últimos meses foram a relação com os torneios. Então, esses torneios de comunidade, eles cada vez vão ser mais frequentes, cada vez mais eles vão gerar engajamento e conversão para os times, porque é uma forma de eu estar próximo à comunidade. A Stellai, ela fez um campeonato há 2
2 semanas atrás, mais ou menos, foi 2, 3 semanas atrás, onde ela pegou a comunidade, então os principais influenciadores e os influenciadores fizeram o draft dos jogadores deles. Então deu super certo, gerou um volume legal de sócio-torcedor, gerou um volume legal de engajamento e a torcida entende que eu não estou só no dia a dia ali seguindo, mas eu realmente faço parte disso, né? Acho que W7M com as Watch Parties, por exemplo, onde tudo eles fizeram aqui também através da plataforma e trazendo o usuário. Então, a ideia é como que a gente usa já o que está funcionando muito bem em futebol, em basquete, em outros esportes e traz para o games, para a gente começar a ter um mercado que ele é mais estruturado e cada vez menos a gente vê times de esportes quebrando no fim do ano. Então, porque eu não tenho receita, porque eu não consigo ter parcerias, porque eu não consigo fechar novos negócios. Então, é nessa intersecção que a Trex está trabalhando. Eu acho que é um pouco isso. Eu queria trazer um formato um pouco diferente para esse painel, para a gente abrir as dúvidas, porque aí a gente conversa, eu acho que fica um pouco mais interativo. Então, queria abrir para geral para a gente ir conversando.